Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos finalizar uma parte da nossa análise combinatória que a gente veio fazendo até na quarta aula, que é encontrar resultados apenas com o nosso raciocínio. Porque a partir da próxima aula, nós já vamos começar a pensar no fatorial e em todas as expressões que a gente vai utilizar para calcular as nossas combinações. Ok, pessoal? Bom, quem já tiver com o caderno do aluno, separe ele aí, tá bom? Nós vamos fazer algumas atividades de lá. Mas se você não tiver o caderno, não tem problema. Pega uma folha para anotação, tá certo? Pega lápis, borracha, caneta, ok? Muito bem. Participem do chat, porque eu estou aqui com a professora Roberta, que vai me ajudar a ver todas as suas respostas. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, alunos, pais, responsáveis, professores que participam da nossa aula. E aí, professora Inês, então hoje a gente vai fazer um encerramento, né? Um fechamento da aula. Muito bom. Vamos começar, professora Inês? Vamos. Então, por favor, o primeiro exemplo para eles na tela. Exemplo 1. Carlos tem 5 bolinhas numeradas de 1 a 5 em uma caixa. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa sem devolvê-las? Muito bem. Aí você deve estar pensando assim, professora, eu já fiz isso. Hoje, nós vamos fazer uma retomada global para encerrar esta fase, para a gente dar início a uma outra forma de pensar nessas probabilidades. Ok, pessoal? Então, vamos lá, comigo. O Carlos, então, tem 5 bolinhas numeradas. Muito bem. Elas estão numa caixa. Eu quero pegar 3 bolinhas. Então, eu tenho 3 opções. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Vamos começar a pensar. Se eu tenho 5 bolinhas na caixa, vou lá, ponho a mão, eu posso pegar qualquer uma das 5 bolinhas na primeira opção? Perfeito. Peguei uma e não vou devolver, porque é sem devolução, correto? Muito bem. Então, na segunda opção, quando eu colocar a mão dentro da caixa, eu só vou ter 4 bolinhas. Muito bem. Ok, das 5 bolinhas, tirei 2, sobraram 3. Então, quando eu vou pôr a mão na caixa e pegar a minha terceira bolinha, só vão sobrar 3 opções para eu pegar essas bolinhas. Aplico o princípio multiplicativo e faço a continha de vezes. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, eu vou ter 60 maneiras diferentes de pegar 3 bolinhas de uma caixa que tinha 5, sem devolvê-las. Será que vocês lembraram do que a gente está vendo nessas últimas 4 aulas, pessoal? Deu para lembrar? Bom, então vamos lá. Por favor, o slide da resolução para eles tirarem um print aí da tela para quem quiser. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Por favor, próximo slide. Agora, o slide é da atividade 1, pessoal. Pego lá o seu caderno do aluno, abre na página 11, quem já tiver o caderno, é claro. Vocês vão encontrar esta atividade. Então, vamos ler. Em uma caixa, foram colocadas 9 bolinhas, numeradas de 1 a 9. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa sem devolvê-las? Então, preste atenção. Agora, você tem 9 bolinhas e você vai tirar 4 delas e não vai devolvê-las, ok? Então, tem 9, vai tirar 4. Pense nas 4 opções, certo? E você coloca para mim lá no chat quanto que vai dar. Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer essa atividade? Professora Inês, eles terão 3 minutos para essa atividade. Ok, pessoal. Então, daqui 3 minutos nós retornamos.
voltamos do chat. Muito bem, pessoal. E aí, vocês conseguiram fazer essa continha? Professora Roberta, conta tudo para mim. Olha, professora Inês, eu gostei de ver, viu? O chat bombou que eu não consegui nem acompanhar, estava muito rápido hoje. Eles falaram 3.024. O que eu achei engraçado, teve um aluno que escreveu assim, olha, como está todo mundo dizendo que é 3.024, eu também vou falar. Então, eu acho que esse aí não entendeu, mas a maioria colocou 3.024. Então, eu vou falar alguns nomes, tá? O Lucas, a Camila, o Marcos, o Matheus, a Débora, o Lucas, outro Lucas, e a Yasmin. Então, eles falaram 3.024. Quero mandar um abraço, então, para alguns professores que estão lá incentivando os nossos alunos a participarem e a responderem aí o chat. Como, por exemplo, a professora Deise, a professora Josi, a professora Elizabeth, a professora Neide, professor Edmundo, professor Antônio, professora Lilian, professora Deise Alice e a professora Marlete. Obrigada, pessoal, pelo apoio. E aí, professora Inês, vamos fazer a conta? Vamos. Pessoal, é o seguinte... Não adianta ficar fazendo copy-cole lá no chat. Você tem que aprender a fazer a matemática. E para aprender é fazendo, tá certo? Então, venha fazer comigo aqui. Vamos lá. 9 bolinhas foram colocadas na caixa, numeradas de 1 a 9. Nós queremos retirar 4 bolinhas sem devolvê-las para a caixa. Então, vamos lá. 4 bolinhas eu quero retirar. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção. Muito bem. Na primeira opção, eu vou pôr a mão dentro da caixa. Quantas bolinhas tem lá? 9. Então, eu posso tirar qualquer uma das 9 bolinhas. Então, 9. Muito bem. Tirei uma bolinha, não vou devolvê-la na caixa. Quantas bolinhas restam na caixa? 8. Então, quando eu colocar a mão lá na caixa de novo, na segunda opção, eu terei 8 bolinhas. Muito bem. Tirei 2. 9 tira 2, 7. Então, dentro da caixa agora tem 7 bolinhas. Vou pôr a mão lá dentro, pego a terceira bolinha. Posso pegar qualquer uma das 7 bolinhas na terceira opção. Muito bem. Tirei 3 bolinhas. Quantas sobram? Sobram apenas 6. Então, ponho a mão na caixa, vão ter 6 bolinhas. Posso pegar qualquer uma das 6 na quarta opção. Feito isso, aplicaremos o princípio multiplicativo. E agora vamos multiplicar os números. 9 vezes 8, 72. Agora eu tenho que fazer 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, mais 1. 50. E agora tenho que fazer 504 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 0, 0, mais 2, 2. E 6 vezes 5, 30. Então, 3.024 formas diferentes de tirar essas 4 bolinhas da caixa. Então, parabéns para quem acertou. E para quem está com dúvida... E agora, pessoal, deu para tirar essa dúvida da sua cabeça? Deu? Então, não faz copy-cole, não. Faz a pergunta lá no chat, pergunta a sua dúvida, tá bom? Bom, vamos continuar mais um pouquinho? Então, por favor, o slide da resolução para eles na tela, quem quiser dar um print. Ótimo. E vamos lá, próximo slide. Agora, a atividade é a número 2. Está lá na página 12. Muito bem. A atividade diz o seguinte. Nós temos lá 7 pessoas e essas 7 pessoas vão formar, ao acaso, uma fila indiana. O que é a fila indiana? É uma pessoa atrás da outra, certo? A pergunta é, quantas ordenações diferentes poderá ser formada esta fila? Então, pense, olha, eu tenho 7 pessoas e vou usar todas as 7 pessoas para formar as filas. Então, eu vou querer misturar essas pessoas de várias maneiras diferentes. Quantas filas diferentes eu vou poder formar, certo? 7 pessoas, 7 na fila. Você vai usar tudo, ok? Entendeu a dica? Entendeu? Muito bem.
Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer essa atividade? Olha, professora Inês, como são 7 pessoas, os numerozinhos vão ser grandes, uma conta um pouco grande, 3 minutos para eles, tá bom? Ok, pessoal, então daqui 3 minutos retornamos. Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram? Ainda estão com dúvida? Professora Roberta, conta o que eles escreveram para mim no chat. Olha, professora Inês, a grande maioria colocou 5.040. Ainda vi alguns alunos falando que não entenderam, se você pode explicar de novo, que estão com dificuldade, mas eu gostei de ver que a maioria está conseguindo fazer. Teve até um aluno explicando para o outro como que fazia. Olha, coloca 7 pessoas no primeiro, depois você só tem 6. Adorei ver isso, tá? Então, vou falar alguns nomes aqui. A Isadora, a Letícia, o Marcelo, o Cauê, o Guilherme, a Vanessa, o Danilo, a Jéssica e a Samira. Esses são que colocaram 5.040, entre tantos que tinham lá, tá bom? E quero mandar alguns abraços aí para alguns professores. A professora Luciana, professora Adriane, professora Sônia, professor Aguinaldo, professor Manuel, professor Edson, professora Juliana, professora Renata e professora Marilene. Não sei se eu falei certo o nome, tá? Agradeço. Olha, tem professora aqui que é figurinha carimbada, que toda aula nossa está lá apoiando o aluno e eu sempre vejo o nome lá. Fico muito feliz. E aí, professora Inês, vamos fazer? Vamos. Pessoal, então vem comigo que eu vou explicar de novo, passo a passo. Presta atenção, vamos fazer uma concentração aqui na aula de matemática, certo? Muito bem. Olha lá, 7 pessoas vão formar a fila indiana. Então, eu vou ter 7 pessoas, uma atrás da outra. E vou misturar todas essas pessoas. Então, o que eu vou ter? 7 opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou começar a verificar
quantas pessoas eu vou ter para cada opção da fila. Muito bem, 7 pessoas. Vou lá, escolho uma entre as 7, qualquer uma das 7. Então, eu tenho 7 opções para a primeira posição da fila. Muito bem, escolhi uma pessoa, é claro, não dá para pôr a mesma pessoa na segunda opção, né, pessoal? Então, se eu tinha 7, vão sobrar 6 pessoas que eu posso escolher para a segunda opção. Muito bem. Opa, espera aí, que é 7. Eu falei segunda opção e coloquei 2. Desculpa, pessoal, vamos lá. 6 pessoas. Muito bem. Das 7, usei 2, sobram 5 para a terceira posição na fila. Então, 5. Muito bem. Usei mais uma, vão sobrar 4. Usei mais uma, 3. Usei mais uma, 2. E na última posição, apenas uma. Usa o princípio multiplicativo. Então, nós vamos multiplicar todos estes números. Vamos lá. 7 vezes 6, 42. Agora, 42 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Agora, eu tenho que fazer 210 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, tenho que multiplicar por 3. Vou fazer aqui em cima, porque lá embaixo está muito embaixo, tá bom? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. E tenho que fazer esse número vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E multiplicar esse número por 1 dá ele mesmo. Então, parabéns para quem acertou e colocou lá no chat 5.040, pessoal. Parabéns. Estou gostando de ver. É isso mesmo. Tem que ir lá, tentar e fazer. Abraçar a causa da matemática. Não é tão difícil assim, certo? Muito bem. Vamos, então, continuar? Então, por favor, o slide da resolução para eles na tela. Quem quiser tirar um print, está aí para vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Próxima atividade, vamos treinar mais um pouquinho. Agora, você vai lá na página 13. Presta atenção. 3 livros de geografia diferentes e 3 livros de história diferentes serão colocados um sobre o outro, de modo a formar uma pilha de livros. A pergunta é: quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se não importar a matéria, e sim os livros, que no caso são todos diferentes? Muito bem, então vamos prestar atenção. Você tem 3 livros de geografia e 3 livros de história. Na pergunta, ele está falando que não importa que são 3 de geografia e 3 de história, mas sim que são 3 livros diferentes de geografia e 3 livros diferentes de história. No total, quantos livros nós vamos ter? E no total, quantas pilhas vão ficar embaraçadas aqui com esses livros? É o que eu quero que você coloque para mim lá no chat. Ok? Quantas pilhas diferentes você vai misturar com esses 6 livros? Certo, pessoal? Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer essa continha? Olha, professora Inês, como a sua explicação foi excelente, eu sei que eles já estão fazendo, eles vão ter só 2 minutos para essa atividade. Muito bem, pessoal. Então, daqui 2 minutos nós retornamos.
voltamos do chat. Professora Roberta, você me diga, o que foi que aconteceu lá? Olha, professora Inês, nem abriu o chat, já tinha um monte de resposta 720. Adorei. Tem ainda aluno falando que não entendeu, mas muita gente entendeu e muita gente colocou 720, tá? Anotei alguns nomes. Mariane, Arthur, Isabelle, Paloma, Beatriz, Rafael, Oliver e Thalita. Então, esses responderam 720. E quero mandar um abraço especial para os professores que estão lá incentivando os alunos para fazer a atividade. Como, por exemplo, a professora Assis, professora Flávia e professora Marta. E aí, professora Inês, dá 720? Muito bem, pessoal. Para quem já entendeu e colocou a resposta, perfeito. Refazer nunca é demais. Mas para quem não entendeu, vamos lá. Concentração aqui comigo. 3 livros de geografia e 3 livros de história, todos diferentes. Quero montar a pilha com esses 6 livros, porque ele está dizendo que não importa a matéria, mas sim que os livros são todos diferentes. Então, é como se eu tivesse 6 pessoas numa fila. Eu vou seguir o mesmo raciocínio. Então, eu vou colocar 6 opções. E como não importa a matéria, muito bem, eu vou lá e na pilha pego um dos 6. Então, na primeira opção, 6 livros. Sobraram quantas para a segunda opção? 5. Usei 2 livros, sobraram 4. Pego mais um livro, 3. Pego mais um livro, 2. E no final vai sobrar apenas um livro. Usando o princípio multiplicativo. E agora fazendo a continha, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. E 720 vezes 1, 720. Então, teremos 720 formas diferentes de montar essa pilha com 6 livros. Ok, pessoal? Então, por favor, o slide da resolução para eles na tela. Quem quiser tirar um print. Ok, muito bem. Então, agora vem comigo, pessoal, que a gente vai relembrar alguma coisa da aula passada. Nós vamos relembrar o total de anagramas de uma palavra. Mas antes disso, eu estou muito feliz com todos vocês da 2ª série do ensino médio, porque na aula passada, a professora Roberta me contou, né, depois da nossa aula, que lá no chat tinha vários alunos dizendo assim, olha, eu quero fazer um anagrama com o meu nome. Olha, eu já fiz, deu tanto. E aí, você já fez o seu? Gente, eu fiquei muito satisfeita. Não é mesmo, professora Roberta? É, professora Inês, além disso, eu vi uma pessoa, isso eu nem te contei, eu vi uma pessoa que pegou uma palavra daquelas que tem enormes, com um monte de letra, e falou, ai, pessoal, se a gente fizesse um anagrama desse, sabe? Sabe aquelas palavras que tem aí que a gente, né, nem consegue falar direito? Então, dessas. E aí eles falaram, e aí, quantos anagramas tem? Então, assim, eu gostei que eles ficaram envolvidos, eles sentiram que é legal fazer esse tipo de conta. Muito bem. Então, pessoal, vamos relembrar como que a gente faz. Aqui, eu coloquei a palavra planta. Muito bem. Primeira coisa que nós temos que fazer, contar o total de letras dessa palavra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a palavra planta tem 6 letras. Muito bem. Só que essa palavra planta tem 2 letras As. Tá vendo? Então, o A repete 2 vezes. Por que que a gente está falando disso? Porque para fazer o total de anagramas, lembra, quando tem letras repetidas, nós vamos ter que dividir pelo total das repetições, para tirar essas palavras que são iguais. Então, na parte de cima, eu vou trabalhar com as 6 opções da palavra planta, e embaixo eu vou colocar as 2 opções da letra A, que está repetindo 2 vezes. Então, vamos lá. Para a palavra planta, na primeira posição, eu posso usar qualquer uma das 6 letras. Muito bem. Usei uma letra, sobram 5. Muito bem. Usei 2, vão sobrar 4. Usei mais uma, vão sobrar
3. Usei mais uma, sobram apenas 2. E na última posição, uma única. A gente já sabe que vai usar o princípio multiplicativo. Para tirar as letras As que se repetem, eu tenho 2 letras As. Então, na primeira posição, qualquer uma delas. Então, 2 opções. Usei uma, só sobra uma. Também é princípio multiplicativo. Muito bem. Agora, eu posso fazer de 2 formas. Ou eu multiplico todos os números do numerador, todos os denominador, e depois divido um pelo outro, ou eu simplifico. Eu prefiro simplificar. Então, eu vou simplificar aqui o 1 do numerador com o denominador e o 2. Então, vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, e embaixo vai sobrar 1, que não precisa escrever. Então, vamos multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, teremos 360 anagramas com a palavra planta. Lembrando que anagrama são palavras diferentes que você forma com as letras de uma palavra. Certo, pessoal? Muito bem. Então, por favor, pode colocar a resolução do exemplo 2 para eles na tela. Quem quiser tirar um print para guardar aí como exemplo. E vamos lá, para a próxima atividade. Atividade 4. Está lá na página 12 do caderno do aluno. Pessoal, qual é o total de anagramas da palavra carro? Não se esqueça, primeiro você vai contar o total de letras da palavra. E depois você vai ter que dividir por aquelas que se repetem, ok? Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para esse chat? 2 minutos, professora Inês. Então, voltamos em 2 minutos, pessoal. Voltamos do chat. Professora Roberta, nossos alunos fizeram? Fizeram sim, professora Inês. Eles falaram que dá 60. Quem falou isso, por exemplo? A Débora, o Pedro, o Samuel, a Bruna, o William, a Verônica, a Maria Clara. Quero mandar um abraço especial para os professores Silvia, Cleide, André, Gil Denise e Irineu. Professora Inês, vamos lá. Não vou falar muitos nomes, senão não dá tempo, né? Vamos? Vamos, pessoal. Então, vamos lá. Quem está com dúvida ainda, concentração. Quero saber anagramas da palavra carro. Vamos contar quantas letras tem a palavra carro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Pergunta, tem alguma letra repetida? Tem. A letra R 2 vezes? Muito bem, então vamos lá. Numerador da fração.
5 opções para a palavra carro e no denominador 2 repetições da letra R. Então, vamos lá. 5 letras na primeira opção. 5, tira uma. 4, tira uma. 3, tira uma. 2 e 1. Princípio multiplicativo. Embaixo, letra R 2 vezes. Então, 2 vezes 1. Vamos simplificar? Vou simplificar o 1 e o 2. Em cima vai sobrar 5 vezes 4 vezes 3. Continha de vezes. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, parabéns para quem acertou lá no chat e colocou 60. E quem estava com dúvida? Tirou a dúvida, pessoal? Agora está tudo certo? Tá? Ótimo. Então, vamos lá que tem mais uma atividade para vocês. Atividade 4. Opa, 5? Então, atividade 5. Muito bem. Você pode falar assim, professora, você já deu esse. Não. O enunciado pode até ser igual, mas a pergunta é diferente. Então, vamos ler com calma. 3 livros de geografia diferentes e 3 livros de história diferentes serão colocados um sobre o outro, de modo a formar uma pilha de livros. Agora, presta atenção na pergunta. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se a diferença entre os livros não for levada em conta, mas apenas o fato de que são de 2 disciplinas diferentes? Gente, presta atenção. 3 livros de história, 3 livros de geografia. Total, muito bem. Só que esses 3 não faz diferença. É como se fosse letra repetida. E esses 3 também não faz diferença, é como se fossem mais 3 letras repetidas. Então, preste atenção o que você vai fazer nessa continha, hein? Tá bom? Professora Roberta, quanto tempo? Olha, professora Inês, com essa dica do anagrama aí, 2 minutinhos só. Então, 2 minutos e já voltamos, pessoal. Voltamos do chat. Professora Roberta, e aí? Olha, professora Inês, tem uma disputa de resultados aqui. Eu vi 360, 120, 36, 20, mas eu sei que a tendência é para o 20, então vou falar algumas pessoas. Paulo, Brenda, Maicon, Gabriela e Luciano. E quero mandar um abraço para alguns professores. Juliene, Éder, Leandro, Magali e Isaías. E aí, professora Inês, quanto que é essa resposta? Vamos lá, pessoal, presta atenção. 3 livros de geografia e 3 de história. Muito bem. Então, eu vou ter 6 opções, correto?
Porém, ele está falando que não for levado em conta apenas o fato de que são de 2 disciplinas diferentes. Então, é como se houvesse 3 letras repetidas num anagrama. Então, eu vou dividir por 3 opções para o livro de geografia e mais 3 opções para o livro de história, certo? Então, vamos lá. Em cima, 6 livros, tira 1, 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, 3 de geografia e 3 de história. Vou simplificar. O 3, 2, 1 e o 3 vezes 2, que dá 6, com o 6 de cima. Então, vai sobrar 5 vezes 4, 20. Parabéns para quem acertou, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela participação, até a próxima aula. Professora Roberta? Obrigada, pessoal, pela participação. Quero que coloque aí na tela, por favor, para eles, o QR Code e o link. Por favor, avaliem a aula. Fala o que vocês estão gostando, dê sugestão do que pode melhorar, tá bom? Pais, alunos, professores, muito obrigada. Tchau, até a próxima aula.